Graça e paz de Cristo Jesus. Amém, meus queridos. Que privilégio poder continuar com você nesse desafio. 30 dias de arrependimento, 30 dias de confissão de pecados. Com certeza, esse tempo é um tempo de desconforto espiritual. É um tempo de questionamento, é um tempo de crise, é um tempo de perceber o quão pecadores nós somos e também o quão gracioso Deus é para comigo. Esse tempo não é apenas para revelar a pecaminosidade do meu coração ou a sujeira da minha alma, mas esse tempo é um tempo para revelar a graça bendita de Cristo Jesus a meu favor. Meu Deus, o meu Pai, Ele é gracioso para comigo. Ele é perdoador. Por isso eu não preciso encobrir as minhas transgressões. Eu posso ter o privilégio de abrir o meu coração e confessar. Eu quero falar nessa hora, nesse momento, sobre uma prisão maligna, sobre um pecado que Satanás tem aprisionado o povo de Deus e o mundo. Eu quero falar sobre as impurezas sexuais, sobre os pecados sexuais. Vamos ler o texto. É um texto bem complexo, bem amplo, nós não iremos esgotá-lo nesse momento, mas eu quero apenas trazer uma breve reflexão e te levar a entender que Deus está disponível e pronto para perdoar você de todos os seus pecados e, nesse momento, pecados sexuais, impurezas sexuais. O pior de todos os pecados sexuais, as impurezas, era o adultério. E aquela mulher que fora pega em flagrante adultério, lançada, julgada diante de Jesus para ser morta por apedrejamento, não recebeu uma única palavra de condenação. Pelo contrário, recebeu perdão e graça. Talvez você esteja tendo conflitos na área sexual. Talvez você esteja tendo conflitos com a sua própria identidade sexual. Talvez a sua sexualidade seja uma fonte de punição, de castigo, de vergonha, de aprisionamento. É uma violência sexual que você passou na infância, é um comportamento de abusador que você teve em um determinado momento da sua vida, por ter tocado em alguém indevidamente, ou por ter sido tocado indevidamente, comportamentos, impurezas, orientações sexuais que precisam ser reorientadas à luz da palavra de Deus. Vamos ver o que a Bíblia nos diz sobre as impurezas sexuais. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 em diante, diz assim a palavra do Senhor: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, roubadores herdarão o reino de Deus. Tal fostes alguns de vós. Ou seja, vocês eram isso no tempo passado. Alguns de vocês viviam essas imoralidades. Mas vocês foram santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas. Esse era um pensamento gnóstico da época, não é um pensamento de Paulo, mas ele vai complementar, a fazer um acréscimo a esse ditado popular. Todas as coisas me são lícitas? Sim, todas as coisas me são lícitas, me são permitidas, mas nem todas me convêm. Mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por elas. Não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. Eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo. O meu corpo me pertence. O meu corpo é meu. Mas nem tudo me convém. E Paulo então vai rebater, refutar essa ideia gnóstica do dualismo, corpo, matéria e o espírito, a alma, né? O que Paulo está dizendo? Não, esse princípio pregado por vocês, o princípio do gnosticismo, desse dualismo, não é verdadeiro.
Porque não podemos dizer que o espírito é bom e o corpo, a matéria, é má. São maus. Nós precisamos entender que o que eu faço no meu corpo afeta o meu espírito. Para o pensamento gnóstico, eu poderia fazer o que eu quisesse com o meu corpo, porque isso não afetaria o meu espírito. Então, se aquilo que eu faço no meu corpo não afeta o meu espírito, eu posso viver uma vida desregrada, eu posso viver uma vida promíscua, eu posso viver o que eu quiser dentro desses prazeres carnais, porque esse princípio pautado no hedonismo não irão interferir na minha espiritualidade, na minha vida com Deus. Esse pensamento, muitas vezes, ele é encontrado dentro das igrejas. Não é porque é prazeroso, porque é permitido. Não é porque posso fazer todas as coisas que convenho fazer. Não. E então o apóstolo Paulo, refutando esse pensamento gnóstico, todas as coisas me são lícitas, ele vai dizer, nem tudo me convém. E aí ele vai explicar, dizendo, olha que coisa interessante, o verso 13. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Queridos, cultuar a carne é uma forma de cultuar a idolatria. A grande Diana, deusa Ártemis, Diana dos Efésios, havia um mega templo. Só naquele templo havia mais de 1000 sacerdotisas cultuais, 1000 prostitutas cultuais. E a forma da adoração à grande Diana, ou deusa Ártemis, ou no mundo antigo grego, hebraico, da cultura, a deusa Cibele, que afligia esse povo de Deus desde o tempo de Abraão, era a deusa da fertilidade, deusa da prostituição. O povo de Deus sempre esteve envolvido em rituais, em orgias sexuais. Agora Paulo está dizendo, o alimento é para o estômago é para o alimento, mas Deus um dia vai destruir tanto o corpo quanto o alimento. O estômago quanto o alimento, mas o corpo não. O corpo não é gerado para a impureza. Somos todos membros do corpo de Cristo e é por isso que eu não posso ofertar ao mundo, ao inferno, o meu corpo, porque ele é habitação do Deus vivo. Se eu destruir o lugar onde Deus habita, Deus também me destruirá. Qual é o lugar onde Deus habita? No meu corpo. É por isso que quando o templo de Israel, o templo de Jerusalém foi destruído por volta do ano 70 depois de Cristo, com Tito, imperador romano, Deus continuou a habitar na sua igreja, porque o lugar que ele escolheu habitar foi dentro de mim. Em nome de Jesus, posso viver imoralidades? Sim, eu posso viver as imoralidades sexuais. Posso fazer o que eu quiser? Sim, mas não diga que o que você faz no seu corpo não irá afetar o seu espírito. Esse dualismo pregado, essa distinção pregada pelo pensamento gnóstico, pela corrente filosófica a qual Paulo está rebatendo, não é verdadeiro no reino dos céus. Tudo que eu faço no meu corpo afeta o meu espírito. E aquilo que eu faço no meu espírito afeta no meu corpo. O meu corpo não é meu. Por isso não posso apresentá-lo à prostituição, às impurezas. O Antigo Testamento, Deus vai dizer ao povo, na lei, não adulterarás. Não adulterarás. Aquele que for pego adulterando será réu de morte, será morto, apedrejado, tanto o homem quanto a mulher. Aquele que apresentar imoralidades sexuais será morto. Aquele que se deitar com um animal será morto. O homem que se deitar com uma mulher será morto. A bestialidade, aquele que praticasse a bestialidade, seria morto. Deus sempre esteve interessado no seu corpo, porque o seu corpo foi o lugar que ele escolheu para habitar. É por isso que os rituais malignos, satânicos, sempre no decorrer da história, desde o mundo antigo com a deusa Cibele,
depois Ártemis, Diana, Deus Baal, Deus da fertilidade, da chuva, também é um Deus da promiscuidade, envolvia festas, orgias sexuais, porque Satanás quer destruir a habitação do Deus vivo. É por isso que as minhas filhas, nossos filhos, nossas crianças são bombardeadas com tanta pornografia, com tanta sensualidade, com tanto nudez, porque Satanás está interessado no corpinho dos nossos filhos, das nossas filhas. Satanás quer, logo desde pequenino, destruir nos nossos filhos a imagem corporal, a identidade sexual. Quer dizer que eu posso fazer o que eu quero, que o princípio que rege a minha vida é o princípio do prazer. Se você se sente bem, faça. Queridos, que princípio é esse? Se você se sente bem sendo um homossexual, seja. Se você se sente feliz tendo relação com um animal, faça. Nós não norteamos nossa vida pelos nossos prazeres. Quando nós casamos, nós escolhemos ser fiéis à nossa esposa, nós escolhemos mortificar nossa carne. Quando nós entramos em uma empresa, nós escolhemos a fidelidade, a honestidade. Nós escolhemos ser fiéis e não pegar para nós aquilo que não é nosso. Escolhemos a idoneidade, a honestidade. Queridos, os prazeres não são as nossas diretrizes. Nós não nos movemos por prazeres, e muito menos os prazeres carnais. Aqueles que são governados pelos prazeres empobrecerá. A Bíblia nos diz que aquele que ama o vinho jamais se enriquecerá. Aquele que ama os prazeres, o azeite, ou seja, a comida e a bebida, ele vai empobrecer. A Bíblia nos diz que todo atleta em tudo se domina. O próprio apóstolo Paulo, eles se dominam, vivem uma vida regrada para terem uma coroa corruptível, um troféu que logo vai deixar de existir. É uma coroa feita de ramos de oliveira. Nós devemos correr nossa caminhada, nossa jornada com Deus, de tal forma que nós possamos vencer da mesma forma que um atleta. Eles em tudo se dominam para ter uma coroa corruptível. Nós não. Nós em tudo nos dominamos para termos uma coroa celestial. Domínio próprio é fruto do Espírito Santo de Deus. Domínio próprio é consequência do Espírito Santo de Deus dentro da minha vida, me ajudando a mortificar a minha carne. Ser cristão é estar em conflito durante todos os dias da sua vida. Eu estou em conflito. Eu estou lutando contra os meus desejos. Eu estou lutando contra os meus impulsos. Eu não estou negando os meus desejos e os meus impulsos primitivos. Pelo contrário, eu estou dominando sobre ele, porque os meus instintos não são bons. Os desejos da minha carne não são bons. Minha carne é regida por prazer. O estômago foi feito para o alimento e o alimento foi feito para o estômago, mas o meu corpo não foi feito para a imoralidade sexual. Quando você cobiça uma mulher de forma virtual no seu celular, homem, você adulterou. Você se tornou uma só carne com aquela prostituta, com aquela meretriz. Por mais que se pague por uma meretriz um pedaço de pão, mas uma meretriz não está à procura de um pedaço de pão. Ela está à procura de vidas preciosas. A prostituição é forma de cultuar as trevas. A prostituição é uma forma litúrgica do inferno. Como que você adora as trevas? Através da prostituição. É um ritual. Prostituição sempre esteve associada a rituais malignos. As deusas Ártemis, Diana, Cibele, Baal e vários outros deuses, as quais os rituais de adoração aos ídolos pagãos, aos ídolos dos povos cananeus envolvia sexo, bebida e orgias. É por isso que você vai ver que o povo de Israel sempre teve muita dificuldade em abandonar a idolatria. Quando criança eu não entendia por que o povo gostava de adorar uma imagem. Mas não era essa a questão. Não era você se prostrar simplesmente diante de uma imagem. Que o culto a Baal era um culto onde você celebrava a carne.
E o culto ao Deus vivo é um culto onde você mata a sua carne. O culto à idolatria é um culto onde você alegra a sua carne, faz bem ao corpo. Você bebe, você se relaciona sexualmente com muitas mulheres, você alimenta seus apetites carnais, você faz tudo aquilo que lhe dá prazer. É um tempo hedonista. O que rege a minha vida é o prazer, a satisfação, a alegria. É o tempo que nós estamos vivendo, norteados pelo hedonismo, norteados pelo prazer. Não, não, não. Deus destruirá aqueles que destroem o corpo, porque o meu corpo é o lugar onde meu Pai escolheu a viver. Pastor, tudo bem, mas eu tenho desejos sexuais. E daí? Qual é o problema? Pastor, eu tenho desejos sexuais ilícitos, pecaminosos. E daí? Qual pessoa que não tem? Pastor, mas eu desejo um outro homem. Eu sou mulher e desejo uma outra mulher. E daí? Qual é o problema? Se você em algum momento da sua vida teve uma orientação sexual, passou por algum desvio da sua sexualidade, nós precisamos então aprender a reconhecer um desvio, um transtorno de identidade, de gênero em nós. Claro que esse transtorno já caiu no CID, do compêndio de psiquiatria, mas ele não caiu no mundo espiritual. Da classificação internacional de doenças, ele caiu como transtorno de identidade de gênero, agora se tornou uma orientação da sexualidade. Embora para a psicologia, para a psiquiatria, o transtorno da identidade de gênero não seja mais agora um transtorno, uma patologia, sim uma orientação, no mundo espiritual isso se tornou verdadeiro até o dia de hoje. Como nós adoramos a Satanás, aos ídolos, aos demônios, celebrando com a nossa carne. Vamos fazer o que nos dá prazer. Todas as coisas me são lícitas, então vou viver pelo prazer. Posso fazer o que eu quiser, porque a matéria não é boa. Esse é o pensamento gnóstico, platônico. Vamos fazer agora então o que eu quero com a minha carne. O espírito é bom, a matéria é ruim. O que eu faço no meu corpo não afeta o meu espírito. Muitos cristãos hoje estão vivendo esse pensamento gnóstico, platônico. O que você faz no seu corpo afeta o seu espírito. Deus é gracioso, pastor, sim. Deus me perdoa, sim, Ele te perdoa. Mas se você peca, sabendo que Deus irá te perdoar, se você adultera, sabendo que sua esposa ela é boazinha, ela vai entender. Será que você de fato ama a sua esposa? Você ama Deus? Aquele que de fato ama, procura ser fiel. Eu sou fiel à minha esposa não porque a minha carne, o meu corpo deseja a felicidade. Eu sou fiel à minha esposa porque eu escolhi amá-la durante todos os dias da sua vida. Eu decidi ser fiel à minha esposa, que nada a não ser a morte venha nos separar. Queridos, não importa o que a sua carne deseja. Muitas pessoas sentem prazer nos desvios sexuais. Muitas pessoas sentem prazer na pornografia, na prostituição, no exibicionismo sexual, na sensualidade. Muitas pessoas se alegram em atrair os olhares, moças. Elas se realizam em atrair os olhares de todos os homens da festa e até mesmo dos locais de culto a Deus. Ah, queridos, em nome de Jesus, talvez você morra lutando contra os seus desejos, pecados e vontades sexuais. Mas eu quero dizer que a sua vontade e os seus desejos sexuais, eles não te levarão ao inferno. Mas a sua prática, sim. A tua prática sexual vai te afastar de Deus, vai te levar para longe de Deus. É por isso que Deus não condena uma mulher em flagrante adultério arrependida. Deus não condena o pecador arrependido. Essas palavras não são palavras de condenação, mas são palavras de vida, de exortação. Eu não sou um adúltero porque tenho sentimentos ou desejos de adulterar. É isso que eu quero que você entenda hoje, em nome de Jesus. Você é um santo homem de Deus. E ter o desejo por adulterar, ter o desejo no coração, não te faz um adúltero. O adultério está dentro de cada um de nós. E nós lutamos todos os dias. Todos os dias. Porque se eu olhar com um olhar impuro no meu coração,
Eu já adulterei, eu já pequei. Eu não luto contra o pecado lá. Eu luto contra o pecado aqui. O bem que eu quero fazer, não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. E se eu faço, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Paulo vai dizer: miserável homem que sou. Quem me livrará o corpo desta morte? Só Jesus. Só Jesus. Eu quero te libertar em nome de Jesus. Ou seja, na verdade é a palavra de Deus que vai te libertar. Mas eu quero ser um instrumento de libertação em nome de Jesus na sua vida hoje. Você pode ter desejos homossexuais, mas não te define, isso não irá definir a sua identidade sexual. Você não será um adúltero por desejar o adultério. Você não será um homossexual por ter desejos homossexuais. Não. Você vai aprender a lutar. Lutar contra a sua carne, lutar contra o seu corpo, lutar contra seus instintos, lutar contra todo tipo de impureza sexual. Deus criou o sexo como uma fonte de gratificação. Deus criou o sexo como uma fonte de prazer. Deus criou o sexo dentro do casamento entre um homem e uma mulher. Esse é o princípio de vida criado por Deus. Tudo que foge disso é pecado. Tudo que foge disso é impureza. Deus não criou o sexo para ser desenvolvido a sós. Esse é o pecado da masturbação, da pornografia, da prostituição online. Não, 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 não. Deus criou o sexo para ser desenvolvido entre um homem e uma mulher, dentro do casamento, dentro de uma aliança. Não me julgue pelo meu princípio bíblico. Não me julgue, você não é obrigado. A Bíblia nos fala sobre isso. Nós lemos, Paulo diz em 1 Coríntios 6, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Esse é o meu princípio. Essa é a minha verdade. Essa é a verdade que eu sigo. Essa não é a verdade da minha carne. Essa não é a verdade do meu corpo carnal, mas é a verdade do meu espírito. Eu reconheço o pecado dentro de mim. Eu reconheço os desejos carnais, mas eu escolho lutar contra as impurezas da sexualidade. Sabe qual é a dificuldade? Que nós não aprendemos a lidar com o prazer. Todo pecado é fonte de prazer. Toda relação sexual é prazerosa. Pastor, como assim? Sim, uma criança que passa por uma violência sexual, por um estupro, por um abuso, ela descobre que o sexo é gratificante. Um bebê, uma criança, ela vai descobrindo que o sexo é fonte de gratificação, que o comportamento sexual, que as atividades sexuais, que as descobertas sexuais trazem alegria. Então ela vai se manipulando, ela vai se tocando. E às vezes a babá toca de forma indevida no menininho, às vezes o tio toca de forma indevida na menininha e ela sente prazer, ela sente alegria. Às vezes o menino está tendo brincadeiras sexuais, brincadeiras entre aspas, é claro, e ele descobre que essas brincadeiras sexuais com o priminho, com o amiguinho de escola, com o vizinho, é prazerosa. Ele descobre que a homossexualidade é prazerosa, sim, e essa é uma mentira do diabo. Queridos, se a homossexualidade não trouxesse prazer, satisfação carnal, não haveria homossexuais. Se as imoralidades sexuais não fossem agradáveis, elas não existiriam. Se relação sexual com animal, com crianças e tantas perversões, tantas parafilias, transtornos da sexualidade não trouxessem prazer, elas não existiriam. Se há repressão, se há lei na própria Bíblia, o mandamento é claro. O homem não poderia se deitar com a sua cunhada, com a irmã da sua esposa, com a mulher de seu pai, com um animal, com outro homem. Deus vai dar as formas sexuais ilícitas de forma detalhada. Por quê? Porque essa sexualidade desenvolvida de forma desenfreada já existia como forma cultica aos deuses da fertilidade, aos deuses, à idolatria do mundo antigo, aos povos cananeus, nos povos babilônicos. Queridos, Deus não é contra o seu pecado. Pastor, eu nasci assim. Não. Você nasceu em Deus, você foi gerado em Deus. Sua carne está propensa para o mal, sim. Sua carne foi gerada para o pecado, sim, porque em pecado me concebeu minha mãe. Mas a minha vida, ela é determinada pela minha fé em Cristo Jesus.
Pastor, eu nasci homossexual. Não. Você nasceu um homem e você nasceu uma mulher. Só que você é fruto do seu meio. O meio te formou. A sociedade foi te formando. E você assumiu essa identidade que a sociedade te imprimiu. Que a sociedade imprimiu em você. Você aceitou o rótulo da família. Você é um gay, você é um bichinha, você é um bambinho, você é isso, você é aquilo. Bom, se eu fui violentado, e eu era violentado e eu descobri ainda prazer nessa violência, porque de fato eu sou então um homossexual. De fato eu sou uma prostituta, porque meu pai ou papai vivia dizendo que eu era uma prostituta. Não, não, não. Vamos parar. Vamos parar agora em nome de Jesus. Eu não sou o que eu sinto. Eu não sou o que eu tenho desejo. Eu não sou o que eu tenho vontade. Eu sou filho de Deus. O meu corpo é lugar, é habitação do Deus vivente. Deus decidiu habitar dentro de mim. Deus escolheu habitar dentro do meu corpo. E por isso, em nome de Jesus, eu farei do meu corpo lugar da habitação de Deus. Pastor, não tem um dia que eu não desejo um outro homem. Não tem um dia que eu não pense em adulterar, que eu não pense em pornografia. Pastor, estou viciado em pornografia, estou viciado no adultério virtual. O que eu faço? Vamos, em nome de Jesus, clamar juntos por misericórdia e por graça. Porque essa obra não é algo que possa ser feito por nós mesmos. Eu não consigo lutar contra a minha natureza pecaminosa por mim mesmo. Eu preciso da graça, eu preciso do favor, eu preciso da compaixão de Deus sobre a minha vida. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu posso, eu consigo, eu viverei em santidade por todos os dias da minha vida, ainda que todas as gerações que vieram antes de mim foram adúlteros e imorais. Eu tenho um Deus agora habitando dentro do meu corpo. Eu tenho um Deus agora morando dentro de mim. Eu posso, eu viverei em santidade. Eu farei do meu corpo um lugar da habitação divina. Eu lutarei contra esse pensamento maligno, gnóstico, que o corpo não presta, a matéria não presta, mas o espírito é bom. O que eu faço no meu corpo afeta o meu espírito. Eu sou filho de Deus. Deus nos criou para vivermos em família. O alimento é para o estômago para o alimento. Mas Deus não criou o corpo para a prostituição. Entende por que o diabo está tão especializado, vamos dizer assim, tão interessado nas promiscuidades? Entende por que os programas televisivos, as redes sociais estão apelando para a sensualidade? Defraudar. Eu não posso defraudar a habitação do Deus vivo, a habitação do Deus Todo-Poderoso. Unir sexualmente uma outra pessoa me faz ser uma só carne com ela. Não. Talvez você tenha sido vítima das imoralidades sexuais. Talvez você tenha passado por momentos difíceis na sua vida e aprendeu. A vida lhe ensinou. As suas vivências lhe ensinaram a ter prazer por aquilo que era ilícito. Eu só não tenho que lutar contra as drogas porque nunca usei. Eu só não tenho que lutar contra as bebidas porque eu nunca bebi. Mas se eu tivesse problemas um dia com a bebida, se eu tivesse tido experiências com a bebida, provavelmente eu teria que lutar contra ela. Você aprendeu a ter gratificação no pecado. E todo pecado é fonte de gratificação. Aquela mulher adúltera encontra perdão e recebe uma palavra de Jesus. Vai, não peques mais. Aquela mulher samaritana junto ao poço de Jacó tivera 5 maridos, vivendo até o tempo presente uma vida de imoralidade. Mas agora é desafiada por Deus a fazer do seu amante o seu marido e acertar a sua vida com Deus. Acerte sua vida. Acerte a sua vida. Acerte a sua vida em nome de Jesus. Mas, pastor, eu sou assim. Essa é a minha identidade. Tudo bem. Talvez a sua identidade seja fruto das suas interações sociais. Mas Deus não te criou um homossexual. Deus não te criou um adúltero. Deus não te criou imoral. Eu sou assim, pastor. Eu sou viciado em sexo.
eu tenho uma compulsão sexual. Não, Deus não te criou dessa forma. Nós somos frutos dessas interações sociais com o meio pecaminoso com o qual nós vivemos. Nós somos frutos da carga genética que herdamos dos nossos pais. Nós somos frutos também dessa carga espiritual. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deixa Deus te libertar dessa prisão sexual. Muitas pessoas que vivem uma vida sexual dupla, que vivem uma vida escondida, estão muitas vezes à beira do suicídio. É interessante que, por mais que as pessoas queiram se sentir bem sendo uma outra pessoa, tendo uma outra personalidade, como se tivesse um transtorno de personalidade múltiplas, ela está alimentando constantemente uma crise entre o que ela quer ser e o que ela é. E quanto maior for o distanciamento entre o seu eu ideal e o seu eu real, maiores serão as suas neuroses. Quanto maior for a distância entre aquilo que você pensa a respeito de si mesmo e com aquilo que você é de fato, maiores serão as suas neuroses. Muitas pessoas estão hoje tentando cometer suicídio para resolver conflitos sexuais, por não aceitar uma natureza sexual, por não aceitar um pecado sexual. Não é dessa forma que a gente resolve os conflitos e a natureza sexual. Natureza sexual é carnal. Eu sou vendido ao pecado, disse o apóstolo Paulo. Como que nós resolvemos esse conflito? Reconhecendo, pastor, de fato, eu tenho sido atraído pela homossexualidade. Senhor Deus, peço perdão, mas eu não quero parar. Deus, eu reconheço o desejo da homossexualidade, eu reconheço o desejo da pornografia, da prostituição, das impurezas, eu reconheço o desejo pelo álcool, pela bebida, pelas drogas, e eu não consigo parar, eu não quero parar, o meu corpo deseja o pecado, parece que eu fui criado para o pecado. Paulo está dizendo, verdade. O estômago foi feito para o alimento foi feito para o estômago. Mas você não foi feito para o pecado. Essa é uma mentira. Esse é um sofisma. Essa é uma inverdade. Essa é uma fortaleza maligna que o diabo está te enganando. Vença em nome de Jesus. Vença. O que a lei não podia fazer, agora o Espírito da vida pode fazer. O que a lei não pôde fazer, me livrar dos pecados, de uma vez por todas, Jesus pôde fazer na cruz do Calvário. Deus entra em mim. Deus entra dentro da minha vida. E então isso é domínio próprio. É domínio do alto sobre a minha vida. É domínio de Deus sobre a minha carne. É domínio do Espírito Santo. É por isso que Paulo vai dizer, não vos embriagueis com o vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. As inclinações para o Espírito produz vida, mas a inclinação para a carne produz morte. Deus me fez para viver uma vida espiritual. Eu estou vencendo. Você vai vencer. Ainda que você seja a geração de um adúltero, ainda que você seja a geração adúltera, má, sobre a face da terra, ainda que você seja fruto de um adultério, ainda que você seja filho de uma prostituta, Deus quer, deseja e vai mudar. Jefté foi um juiz que governou sobre Israel, tem o seu nome escrito na galeria dos heróis da fé, citada pelo livro de Hebreus, mas ele era filho bastardo, filho de uma prostituta. Venceu. Eu e você venceremos nossa carne. Nossa carne foi planejada para o pecado. Nossos desejos foram planejados para o mal. Mas eu não vou ser refém dos meus desejos pecaminosos. Quando o pecado entrou no mundo, ele trouxe uma deteriorização da imagem de Deus. Não foi essa a vontade de Deus inicial. Deus nos fez para a santidade. Deus nos criou para o louvor da sua glória. Deus nos fez para termos comunhão com Ele e para dizermos não ao pecado, não ao mundo, não ao inferno, não ao diabo. Não. Minha carne não será uma fonte de gratificação. Não vou fazer da minha carne e do meu corpo um templo à carne, um templo ao prazer, um templo idólatra. Farei do meu corpo a habitação do Deus vivo. É por isso que Satanás está desenvolvendo, incentivando, criando uma sociedade pedófila, imoral. A pedofilia destrói a habitação de Deus na vida dessas crianças. É por isso que a iniciação sexual está se tornando cada vez mais precoce. Quando o diabo leva uma criança a ter relação sexual,
Ele está destruindo a habitação do Deus vivo dentro dessa criança. Fuja das imoralidades. Fuja do seu pecado. Olha, querida, em nome de Jesus, pecado é gratificante. Imoralidade sexual é prazerosa. Conversando com um homem que cometeu adultério e viveu em adultério uma vida toda, e ele dizia: pastor, adultério é a melhor coisa do mundo. O fruto proibido, a relação sexual proibida é muito gratificante, é muito prazerosa no momento. Mas depois, quando você chega em casa e você encontra uma mulher tomada banho, cheirosa, com a casa arrumada, com seus filhos bem cuidados, você tem um desejo de morte. Você tem um desejo de morrer. Quem comete adultério, diz Salomão, está fora de si. Somente quem procura arruinar a si mesmo faz tal ato. Salomão está dizendo, quem comete adultério está louco. Está arruinando a sua própria vida. Está matando a si mesmo, está destruindo a família, está destruindo tudo. Quem disse isso? O homem que teve 1000 mulheres. Aprenda a viver uma vida governada pelo Espírito e não pelos desejos carnais. Ter uma vida governada pelo Espírito não implica em que eu não terei desejos carnais, mas ter uma vida governada pelo Espírito implica que eu vou vencer cada um dos meus desejos. Eu vou superar, porque Deus está comigo. Que a graça e o favor de Deus estejam sobre a sua vida. Concluindo, viva sua sexualidade pela fé. Viva sua sexualidade por aquilo que a Bíblia diz que você é. Viva sua sexualidade não pautada nos seus prazeres. No mundo da sexualidade, o que vale é o que dá prazer. Quanto maior o prazer, maior a alegria. Mas no mundo espiritual, não. Não. Você é o que você crê. Eu tenho desejos de promiscuidade, eu tenho desejos homossexuais, eu tenho desejos sexuais ilícitos, mas eu não sou os meus desejos. Eu não sou as minhas vontades. Eu sou filho de Deus. E o meu corpo não foi feito para a prostituição. O alimento foi feito para o estômago para o alimento. Mas o meu corpo foi feito para Deus. E eu fui feito para ter um relacionamento com Ele. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor derrame sobre a sua vida graça. Você que tem dificuldades. Você que tem alguns desvios sexuais. Você que tem algumas orientações da sexualidade de forma distorcida. Eu quero dizer que você é muito amado por Deus. Você é muito querido por Deus. Você é muito aceito por Deus. Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama. Você é o que você crê, não é o que você sente. Por isso, vença, supere tudo isso com a graça e com o favor de Deus. Que Deus nos abençoe. Só quero concluir dizendo que você é muito amado por Deus. Ainda que você esteja nas esquinas dessa cidade, na prostituição, no adultério, na homossexualidade, na pedofilia, ainda que você esteja abusando de crianças ou sendo abusado por adultos, não importa. Deus te ama. Deus te ama. Ele quer te libertar dessa escravidão sexual, dessa escravidão da carne, dessa escravidão do corpo, em nome de Jesus. Seja livre. Conhecereis a verdade vos libertará. Seja livre, seja liberto, seja curado. Escolha a santidade. Escolha alinhar o seu coração ao coração de Deus. Fica com Deus, meu querido. Que a bênção e o favor do Pai estejam sobre a sua vida, em nome de Jesus.